Fala galera, hoje é dia de Invencível, volume 19. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley entre 2013 e 2014. O 19º arco de Invencível é chamado originalmente de The War at Home, ou numa tradução, A Guerra em Casa. Esse é um momento de virada total. O momento de fechar alguns assuntos, inclusive com remanescentes da Guerra Invencível. E depois de uma traição, começa um novo ciclo. O volume 19 contém as edições de número 103 até a número 108. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com um homem fazendo uma corrida matinal, enquanto cumprimentava os seus vizinhos. Esse era Angstrom Levy, que voltou à sua vida normal, abandonando a sua ideia de vingança, depois da suposta morte do Invencível. Mas isso muda quando ele lê o jornal e vê a notícia de que o Invencível, no final das contas, ainda estava vivo. Rapidamente, a notícia de que o Invencível continuava vivo se espalha pelo mundo, assim como o fato de que foi ele quem matou o Dinossauros. Então, o Invencível foi considerado o herói que salvou o mundo das enchentes. Mas quem assistia essas notícias e não gostava nada disso era Rex, que ainda não aceitava o fato de que o Invencível estava sendo perdoado por ter libertado o Dinossauros. Ele era, indiretamente, o responsável pela catástrofe. E Rex parece ficar ainda mais irritado ao ver que Mark está levando os créditos por salvar o mundo. Rex desabafa com Amanda, que apesar de também não gostar de como as coisas terminaram, pergunta se Rex queria levar os créditos por isso. E Rex diz que o ponto não é esse. Na casa dos Graysons, Mark e Eve começam a fazer planos para o seu casamento e para o nascimento do seu filho. Mas é aí que Eve percebe uma coisa e fica desesperada. Ela usou seus poderes para gerar aquele anel de noivado, apesar de ter sido orientada a não fazer isso. Sendo assim, eles chamam Sherry para conferir o bebê. Sherry confirma que o bebê tá bem, mas foi até que bom Eve ter usado seus poderes, porque aquela orientação era só uma precaução. Mas agora Sherry tem certeza de que se Eve continuar usando seus poderes enquanto estiver grávida, isso com certeza iria prejudicar o desenvolvimento do seu filho. Sendo assim, definitivamente Eve não pode usar os seus poderes até o nascimento da criança. Enquanto isso, na nave Viltrumita, Trag agora era um prisioneiro. E ele diz para Nolan matá-lo logo. E independente disso, os Viltrumitas vão ver como Nolan é fraco e vão se voltar contra ele. Mas Nolan discorda. Ele acredita que os Viltrumitas estão mudando, como ele mudou. E com o tempo vão concordar com ele e vão evoluir também. E a punição de Trag vai ser viver para ver isso acontecendo. No dia seguinte, Eve vai até o apartamento de William e Rick, que inclusive já sabe sobre as identidades secretas de Eve e Mark, e a essa altura do campeonato já aceitou muito bem a sua condição como cyborg. Eve está ali para contar sobre a sua gravidez e sobre o seu noivado com Mark. Pelas ruas, o Invencível enfrentava o Mauler. Inclusive, o Mauler confirma aqui que ele sobreviveu ao ataque do Oliver porque ele manteve um dos seus clones escondidos, da mesma forma que a Duplicate fazia. Mas isso não importava agora, porque logo o Mauler seria derrotado pelo Invencível e pelos Guardiões do Globo. Enquanto isso, Eve volta para casa, enfrentando o trânsito como uma pessoa normal. Mas o problema real é que quando ela chega em casa, Eve se depara com ninguém menos que o próprio Angstrom Levy. Sem perceber que aquela era a Eve atômica, mas entendendo que era a namorada de Mark, Angstrom a faz de refém, deixando Eve apavorada, já que ela não pode usar os seus poderes. Mas nesse momento, Mark chega, e assim como antes, quando parte para cima de Angstrom, o vilão rapidamente abre um portal e transporta Mark para outro universo.
Mark vai parar no exato mesmo universo onde ele e Angstrom foram parar no final da sua primeira luta. O mesmo universo onde Angstrom Levy também enviou os Invencíveis Malignos depois da Guerra Invencível. E ao chegar lá, Mark se depara com uma cena grotesca. As suas contrapartes malignas estavam quase todas mortas, e os seus restos estavam sendo devorados por um dos únicos invencíveis sobreviventes. Era um invencível canibal. Aquele universo era completamente deserto, sem água, comida ou sequer qualquer outros seres vivos. E os invencíveis malignos ficaram presos ali por bastante tempo. Dessa forma, eles se voltaram uns contra os outros e se mataram. Os sobreviventes, como esse diante de Mark, devoraram a carne das contrapartes derrotadas, se tornando canibais. O problema é que esse invencível canibal parece ter enlouquecido por causa disso, e sem se importar em saber de onde o Mark veio, ele vai imediatamente para cima do seu novo jantar. Enquanto isso, Eve continuava refém de Angstrom e cogita usar os seus poderes para enfrentá-lo, mas desiste, pensando no seu bebê. É aí que Angstrom percebe que ela é a Eve atômica. E ele percebe isso porque Angstrom revela que Mark e Eve estão extremamente ligados, não só naquele, mas em praticamente todos os universos. Nos universos em que o Invencível se tornou um vilão, em alguns deles são universos invertidos, onde os heróis são vilões e vice-versa. Em outros, são universos onde Mark cresceu com os Viltrumitas, ou Nolan usou estratégias diferentes para dominar a Terra. Mas na maioria dos universos, Mark se tornou maligno simplesmente por consequência de alguma tragédia que aconteceu com Eve. No outro universo, Mark continuava sendo perseguido pelo Invencível Canibal, até que ele recebe a inesperada ajuda de um outro Invencível. O único outro Invencível maligno que sobreviveu ali também. O que tem um cabelo moicano. E assim como os outros, ele também enfrentou as suas contrapartes, mas ao contrário do Invencível Canibal, ele não enlouqueceu e estava disposto a ajudar Mark agora. Assim, juntos, eles derrotam o canibal. Enquanto isso, na casa dos Graysons, Eve fala com Angstrom, dizendo que sabe que ele ainda tem memórias deturpadas do que aconteceu no dia do incidente que o deixou dessa forma. Ele ainda acredita que Mark foi quem interrompeu o procedimento de absorção das memórias das suas contrapartes e matou os outros Angstrom Levy, basicamente o eliminando de todo o multiverso. Mas, na verdade, foi Angstrom quem recrutou os irmãos Mauler, e quando o Invencível interviu, ele convocou Maulers de outras realidades para enfrentá-lo, e eles quase o mataram. Foi Angstrom, numa tentativa de salvar o Invencível, que desligou a máquina no meio do procedimento de transferência de memórias. E foi isso que causou a explosão que o desfigurou. Quando esse acidente aconteceu, as memórias de Angstrom ficaram embaralhadas e se misturaram com as memórias das suas contrapartes, incluindo as memórias de universos onde o Invencível era um vilão. Ou seja, a busca por vingança desse Angstrom não fazia sentido. Ele está basicamente confundindo Mark com as suas contrapartes malignas, as que ele próprio contratou para acabar com Mark. Mesmo assim, Angstrom diz que, independente disso, o acidente só aconteceu porque o Invencível interviu. Ou seja, ele, de algum jeito ou de outro, era o responsável. Mas Eve retruca falando que, durante a Guerra Invencível, Hexplosão morreu. E Angstrom foi o causador da Guerra Invencível. Então, consequentemente, foi o responsável pela morte de Hex e de várias outras pessoas. Eve o odiava por isso, mas não é por causa disso que ela embarcou numa jornada cega por vingança. Eve seguiu a sua vida e usou a morte de Hex como aprendizado para valorizar as coisas e as pessoas que ela ainda tem. Então ela pergunta por que Angstrom continua obcecado com essa vingança, ao invés de continuar com seja lá qual era o seu plano quando decidiu conseguir aquele poder. No outro universo, depois que Mark e o Invencível de Moicano conseguiram derrotar o Invencível Canibal, um portal se abre. Os dois rapidamente o atravessam, voltando para o universo de Mark para enfrentar Angstrom Levy. Mas a luta já tinha acabado, porque Eve conseguiu convencer Angstrom a abandonar sua vingança. Angstrom buscou pelas memórias das suas contrapartes para ter acesso a todos os universos.
O seu objetivo nisso tudo era usar os conhecimentos das outras realidades para ajudar o mundo e transformá-lo num lugar melhor. E claro, ficar rico no processo. Mas ele se perdeu ao ficar obcecado por vingança. E agora que se deu conta do seu erro, Angstrom pede desculpas e está pronto para receber qualquer tipo de punição que o espera pelos seus crimes. Quanto ao Invencível de Moicano, Angstrom abre um portal para devolvê-lo ao seu universo. Mas o Invencível Maligno tem um plano diferente. Ele simplesmente agarra Angstrom Levy e atravessa o portal, afirmando que, na sua dimensão, eles sabem como lidar com pessoas como ele. Mark até tenta impedir isso, mas não consegue, já que o portal se fecha logo em seguida. Apesar disso, Mark e Eve se beijam, felizes por nada de pior ter acontecido com ela. Mas Mark fica incomodado com tudo isso. Ele quer ir atrás de Angstrom Levy. Para isso, ele pede ajuda de Rex, já que quando Mark ficou preso naquele outro universo pela primeira vez, foi uma contraparte do robô de um futuro alternativo que construiu uma máquina capaz de abrir portais e o resgatou. E ele espera que o Rex desse universo possa fazer o mesmo. Alguns dias se passam e Rex continuou coordenando as equipes de heróis enquanto, em paralelo, trabalhava na construção do portal dimensional a pedido do Invencível. Ao mesmo tempo, ele também saía com Amanda para o seu primeiro encontro desde que reataram seu relacionamento. Na nave Viltrumita, Nolan finalmente anuncia o que decidiu como punição para Trag. Ele escolheu o exílio. Nolan está comprometido a deixar para trás os antigos costumes violentos dos Viltrumitas, e não matar Trag é uma forma de manter isso. Dessa forma, Trag deve ir embora para viver em outro lugar longe da Terra ou dos territórios da coalizão dos planetas. Só que quando Nolan conta para Allen o que fez, obviamente Allen não gosta nem um pouco de saber que Trag continua vivo e andando livremente por aí. Depois de um dia de trabalho, Mark volta para casa, onde Eve estava construindo o berço do seu futuro bebê. Mas o assunto, enquanto eles fazem isso, é como Eve se preocupa com a quase obsessão de Mark em encontrar e trazer de volta Angstrom Levy. Mas não é como se ele se importasse com Angstrom, mas ele quer fazer isso para garantir que o seu rival não vai fazer mais nenhum mal aos seus entes queridos, como já fez no passado. Mark afirma que, de todos os seus inimigos, Angstrom é quem mais o faz se sentir derrotado. Enquanto isso, Rex e Amanda têm o seu encontro, mas a atenção de Rex está em outras partes, como nas suas obrigações e em outros assuntos que o vêm incomodando. Então, depois do jantar, Amanda comenta sobre o comportamento de Rex, e ele confessa que sente falta de quando estavam na dimensão dos Flaxans, onde ele era venerado e se sentia importante. Na manhã seguinte, Mark é acordado por Cecil para mais um dia de trabalho. Ele deveria enfrentar o vilão Gridlock. E durante esse trabalho, Nolan aparece. Ele ainda estava proibido de entrar na Terra, mas ele precisava falar com Mark. Então os dois rapidamente vão para a Lua, onde se comunicam usando a tecnologia da coalizão dos planetas. Nolan conta sobre o exílio de Trag, algo que Mark não fica muito confortável, mas decide confiar no julgamento do pai. E Mark aproveita para finalmente contar a Nolan sobre a gravidez de Eve, e tenta pegar alguns conselhos sobre paternidade. Mas infelizmente Nolan não pode lhe dar muitos conselhos, já que quando Debbie estava grávida, ele ainda tinha a mentalidade antiga dos Viltrumitas. Só depois que Nolan mudou e passou a se importar. E passou a ter medo todos os dias pela segurança do seu filho a partir daí. E com certeza vai ser assim com Mark também. Em outro planeta, Battle Beast e o Space Racer libertam um mundo do governo de um tirano, numa missão da coalizão dos planetas. E quando eles estavam prontos para partir dali, uma mulher habitante daquele planeta pede para ser levada junto, e o Battle Beast simplesmente aceita. Pouco tempo depois, Mark e Eve vão visitar Nolan e Debbie na sua nova casa na Lua, e aproveitam para contemplar a linda visão da Terra. Mas logo a situação fica meio chata quando Eve descobre que Mark contou para Nolan sobre a sua gravidez sem ela.
Eve, apesar de entender que Nolan tá do lado deles agora, achou melhor guardar segredo por enquanto, porque não sabia que tipo de costume ou ritual os Viltrumitas iriam querer fazer com seu filho. Mas não tinha nenhum ritual, e sobre o que aconteceu com ele e Mark, Nolan diz que ele fingia ser alguém que não era no passado, e que nunca mais vai fazer isso de novo. Então Mark quebra a tensão, dizendo que se ele fizer, ele é quem vai chutar o seu traseiro dessa vez. Pai e filho então começam a se provocar amigavelmente, com Mark dizendo que tá bem mais forte que antes. E Nolan comenta que precisou dar uma ajudadinha durante a guerra Viltrumita. Sendo assim, eles decidem botar isso à prova numa queda de braço depois do jantar. E enquanto eles disputam, Deb conversa com Eve, afirmando que Nolan realmente mudou. E Eve entende. Ela só sente que, pela vida que levam, ela precisa ter cuidados redobrados para absolutamente tudo ao seu redor. E Deb entende isso. A disputa de Mark e Nolan estava acirrada, realmente o poder dos dois agora era equivalente. Mas no meio disso, algo acaba distraindo Mark. Ele vê Anissa os observando do lado de fora da casa. E por causa dessa distração, Mark acaba perdendo a queda de braço para o seu pai. Enquanto tudo isso acontecia, na Terra, o Doutor Sísmico conseguiu fugir da prisão pelo subsolo, onde ele pretendia retomar o seu comando sobre os Magmanites. Mas, de repente, ele é atacado por um jato de lava. O Doutor Sísmico foi feito de prisioneiro por uma criatura desconhecida. Acontece que Sísmico foi nomeado líder pelos próprios Magmanites, e é por isso mesmo que essa criatura diz que o Doutor foi o escolhido. Ele vai passar por um processo doloroso, mas que no final ele vai agradecer por isso. Na nova base dos Guardiões do Globo orbitando a Terra, que é a mesma lua artificial projetada por Rex para controlar as enchentes, Amanda se surpreende ao ver Rex saindo de um tipo de sala secreta dentro do seu laboratório. E ele diz que faz alguns projetos sensíveis ali dentro. Amanda parece meio desconfortável com isso. E para piorar, foi Rex quem construiu aquela estação espacial. Então ele tem salas secretas em todos os lugares. Em Thalescria, o Battle Beast é convocado por Allen. Acontece que o Battle Beast tem feito trabalhos para a coalizão dos planetas em busca de adversários valiosos. E Allen diz que encontrou esse adversário para ele, já que a próxima missão do Battle Beast é caçar e matar o antigo regente dos Viltrumitas, o grande Thrag. No subsolo da Terra, o Doutor Sísmico sofreu uma transformação. A criatura do subsolo se chama Volcânica, e ela é a criadora e a verdadeira líder dos Magmanites. Ela vem observando as atividades do Doutor Sísmico e o escolheu como seu par para a dominação do mundo. Volcânica comandava o subsolo, mas agora ela queria também a superfície, e Sísmico iria ajudá-la nessa missão. Na Agência de Defesa Global, Amanda, com a ajuda do agente Donald, consegue alguns minutos para falar com o seu filho, Monax. E dessa vez, Monax estava mais calmo e disposto a conversar. Acontece que, nesse tempo em que esteve preso, Monax refletiu sobre a situação e chegou à conclusão que Amanda pode não saber o que realmente aconteceu, principalmente considerando que ela parecia de fato surpresa com toda a situação. Então Monax conta para Amanda sobre como ele e os outros Zaxxals foram caçados e mortos por remanescentes do regime de Rex. Monax viu a sua mãe, Zal, ser morta quando ele ainda era uma criança. Tudo isso a mando de Rex. Mas Amanda não acredita. Ela acha que Rex não sabia da existência de Monax. Mas Rex conquistou a dimensão dos Flaxans, praticamente escravizou os Zaxxals e governou aquele mundo com um punho de ferro. Ele era capaz daquilo. E se Amanda realmente não sabia da existência de Monax, e Rex escondeu isso dela, ela é tão vítima de Rex quanto ele. Nesse momento, Rex convoca o Invencível e os Guardiões do Globo para enfrentar uma enorme criatura que estava devastando uma cidade. E Amanda se junta à batalha. Era uma criatura ao comando de Volcânica e Sísmico.
Os heróis, principalmente o Invencível, ficam surpresos ao verem no que o Doutor Sísmico se tornou, mas focam principalmente em eliminar a enorme criatura e evacuar os civis. Mas quando Mark estava prestes a enfrentar o monstro, alguém aparece antes e o elimina com um único golpe. Diante disso, Volcânica e Sísmico batem em retirada, pelo menos por enquanto. Quando Mark vai procurar quem acabou com o monstro, ele encontra Anissa. Mark pergunta o que Anissa estava planejando espionando Nolan na sua casa. Mas Anissa não estava de olho em Nolan, mas sim em Mark. E ao dizer isso, Anissa o beija, mas Mark a afasta, apesar de Anissa dizer que não sentiu nenhuma resistência ao beijo por parte dele. De qualquer forma, ela vai embora. Pelo menos por enquanto. Essa situação com Anissa parece ter incomodado Mark, e ele volta para casa. Mas o que realmente está preocupando Mark é a situação envolvendo Angstrom Levy. Ele não acredita que Angstrom realmente tenha mudado, e mesmo tendo sido levado pelo Invencível Maligno, ele pode estar se preparando para um novo ataque mesmo assim. Mark já acreditou ter matado Angstrom no passado, e ele não só sobreviveu como voltou, causando muita devastação com a Guerra Invencível. Naquela noite, enquanto Eve dormia, o telefone toca. Era Rex afirmando que finalizou a construção do dispositivo de viagem dimensional, além de também ter rastreado Angstrom Levy. Ou seja, ele está pronto para ir, quando Mark estiver pronto. Mark e Eve vão ao encontro de Rex na estação espacial, onde ele pretende ativar o transportador que vai levá-los para aquele mesmo lugar, mas no outro universo. Eve ainda é contra isso. Ela tinha medo que algo saísse errado, ou que Mark ficasse preso naquele outro universo por meses ou anos, igual o que aconteceu com Rex e Amanda na dimensão dos Flaxans. Mas Mark insiste que precisa ter certeza que Angstrom Levy não vai mais machucar ele ou o seu filho ainda não nascido. Eve está preocupada com o futuro da sua família, mas é exatamente por isso que Mark está fazendo isso. E de uma forma até mesmo arrogante, ele fala que no final ela vai agradecê-lo por isso. Então Eve dá um tapa em Mark e sai dali furiosa. Rex veste o seu traje de robô e juntos Mark e Rex atravessam o portal. Conforme esperado, eles vão parar naquela mesma localização na órbita da Terra, só que no outro universo. E logo lhes chama a atenção ao verem várias naves Viltrumitas orbitando o planeta também. Aparentemente, nessa realidade, a Terra foi conquistada pelos Viltrumitas e o Invencível é o seu imperador. E assim que eles entram no planeta e começam a planejar o próximo passo, eles são abordados pela versão dessa realidade de ninguém menos que o Conquista. O Conquista leva os dois até o Pentágono, que nessa realidade se tornou o quartel-general dos Viltrumitas. E ali os leva até o imperador Mark Grayson, que estava acompanhado de vários clones da sua Eve atômica. Nessa realidade, esse Invencível perdeu a sua Eve, e essa foi a forma distorcida que ele encontrou para preencher o vazio. Em consideração por Mark tê-lo ajudado a escapar daquele outro universo deserto, o Invencível Maligno afirma que ele não corre perigo ali. Mas Mark só quer saber o que aconteceu com Angstrom Levy. Assim, o Invencível Maligno leva Mark e Rex até outra sala, onde ele mantém Angstrom Levy preso a uma máquina, passando por experimentos. Acontece que Angstrom, quando recrutou aquele e os outros Invencíveis Malignos, prometeu que iria usar os seus poderes para ajudar a expandir os seus impérios. Ou seja, aquele Invencível quer usar os poderes de Angstrom para conquistar outras realidades. Mas Angstrom realmente decidiu mudar e se recusou a ajudá-lo, mesmo sob tortura. Dessa forma, agora Angstrom Levy estava sendo submetido a experimentos para os cientistas encontrarem uma forma de replicar os seus poderes. Só depois disso que o Invencível Maligno pretendia matá-lo. Isso tudo deixa Mark enojado. Mas o Invencível Maligno diz que essa é a verdadeira natureza de Mark na maioria dos universos. Era perda de tempo lutar para defender as pessoas, quando ele deveria estar sendo venerado por elas. Desde que chegaram ali e começaram a interagir com aquele Invencível Maligno, Rex se manteve quieto
observando e ouvindo tudo. Mas agora ele diz que já era o bastante. Sendo assim, o robô ativa um ataque sônico que afeta ambos os invencíveis, os imobilizando. Assim, rapidamente, o robô mata os cientistas e atira uma espécie de explosivo especial dentro da boca do invencível maligno. Essa bomba foi especificamente construída para eliminar o invencível de dentro para fora. E ela funciona. A bomba explode, matando o invencível maligno. E logo depois disso, sem piedade, o robô simplesmente mata Angstrom Levy, cortando a sua cabeça. Angstrom Levy agora sim estava definitivamente morto. O robô então explica para Mark que esse ataque sônico é basicamente uma versão aprimorada do dispositivo que Cecil usou contra ele quando tiveram aquele confronto no passado. Era um ataque sônico silencioso, mas eficaz só contra os Viltrumitas. Rex e o Invencível já passaram por muita coisa juntos, mas o extremamente longo período que Rex passou na dimensão dos Flaxans o mudou. Ele passou muito mais tempo lá do que o Invencível imaginava. E agora Rex tem planos para a Terra. Planos esses que o Invencível simplesmente não está incluso. Rex estava preocupado em ter que precisar matar Mark, porque ele tinha consideração pelo Invencível. Mas diante dessa situação atual, isso não vai ser necessário, porque ele pode deixá-lo ali mesmo. Rex confessa inclusive que por mais que ele tenha ficado furioso com o Invencível pelo que o Dinossauros fez, o motivo da sua revolta não foi necessariamente pela catástrofe em si, mas sim porque aqueles eventos estavam conflitando com os seus planos, os planos que ele já tinha para a Terra, depois da sua experiência com os Flaxans. Rex chegou a cogitar que ele e o Invencível pudessem ser aliados agora na sua nova empreitada, já que o Invencível se aliou ao Dinossauros nas suas missões. Mas depois de presenciar como as coisas naquele universo eram, Rex mudou de ideia, já que apenas um deles pode governar o mundo. Dessa forma, Rex abre um portal e o atravessa sozinho. O ataque sônico vai parar assim que o portal se fechar, mas independente disso, Mark ficaria preso naquele universo para sempre. Dessa forma, o robô vai embora, deixando aquela realidade, enquanto Mark fica ali, preso naquele universo diante daquela chacina, diante daquela traição. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 19 de Invencível é o começo da reta final. É um quadrinho que encerra alguns assuntos, como Angstrom Levy e os Invencíveis Malignos, e começa um novo direcionamento com um novo e imenso conflito. A única coisa que me incomoda nessa história são os clichês de não matar o vilão, ou do vilão que muda de opinião sobre o seu plano, ou até do vilão que não mata o herói e não pensa nas possibilidades de como esse herói vai se voltar contra ele no próximo volume. Independente disso, é um bom roteiro, é um bom volume, com boa arte e boa narrativa. E é uma HQ de transição que leva para uma linha reta agora, até o final, até o volume 25. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.